Olá, meu querido herói azul marinho, meu futuro herói fardado da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o Coronel Vitor Paulo, eu sou da Reserva da Polícia Militar de São Paulo. Há mais de 31 anos fiquei na gloriosa instituição de Tobias e hoje advogado especialista em concursos das carreiras policiais, professor de Direito Penal, tanto de pós-graduação quanto das escolas de graduações públicas, da Academia do Barro Branco e da Escola Superior de Sargentos e Soldados. Sou professor há mais de 25 anos, como disse, professor de pós-graduação e ministro aula em várias instituições de ensino. E nesse encontro de hoje, o que nós vamos falar? Vamos fazer a análise do edital da Guarda Civil Metropolitana e também vou te ensinar como pessoas comuns como você, vocacionadas para as carreiras policiais, saem do zero, do absoluto zero e chegam envergando a farda, dia 27 de fevereiro do ano que vem, envergando a farda azul marinho em seu peito. O que nós vamos ver hoje é sensacional, porque trago aqui o curso Tobias de Aguiar, também uma porta de entrada para você nas carreiras, não só na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que abriu inúmeras vagas aí, ou seja, 500 vagas, mas vai chegar a chamar 2.000 vagas, mas em outras carreiras policiais também. Tá? Para quem não me conhece, como eu disse, professor Vitor Matos, ou Vitor Paulo, né? Fui oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hoje estou na inatividade como coronel da reserva e professor e advogado especialista em carreiras policiais e que vai te orientar, te defender futuramente. Eu tenho certeza que você vai passar na prova da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Vamos falar um pouquinho da cidade de São Paulo, né? Quando a gente fala da Guarda Civil, nós temos que falar um pouquinho dos dados operacionais da cidade. Cidade gigantesca, a maior capital da América Latina, segunda ou terceira maior cidade do mundo, né? São Paulo, ela vem trazendo aí, olha só, ela é circundada por vários municípios que já estão em processo de contratação também para as guardas municipais ou já contrataram, né, estão prestes a abrir concurso para a Guarda Municipal, mas 500 vagas, igual nós estamos vendo agora, é inédito, com possibilidade de chamar quantas? Vão chamar aí 2.000 vagas. Por quê? Porque o prefeito Ricardo Nunes, ele tem intenções políticas e a segurança pública está sendo um mote, está sendo a menina dos olhos dele, né? É, a Guarda Civil, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais legal. A Guarda Civil, ela tem uma academia própria aqui em São Paulo, que é muito legal. Uma academia que não deixa nada a desejar nas melhores polícias do Brasil, né? Que é a Academia de Formação de Segurança Urbana. Você tem várias especialidades também na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, como canil, olha lá, monitoramento aéreo por drones, ROCAM, atividade do canil para fazer busca de drogas, a abordagem em infratores da lei, o próprio policiamento comunitário municipal, né, que também hoje as viaturas estão estampadas, aí, independentemente da terminologia ser ou não constitucional, estão estampadas com isso daí. A Guarda Civil vem ocupando seus espaços, né, a cada dia, tropa de choque também, a Guarda Civil para enfrentar ações de controle de distúrbios civis na cidade de São Paulo, que ocorre muito, né, principalmente manifestações daqueles que querem depredar o patrimônio público, causar algazarra, ferir o direito de vir das pessoas, né? E o prefeito Ricardo Nunes, ele vem aí contratando muita gente e comprando viaturas para quê? Para utilizar a Guarda Civil como mote, como menina dos olhos, no Smart Sampa, na contratação de efetivo, na contratação de logística para aparelhamento das guardas. Então ele vem investindo muito. Por isso a possibilidade de chamar não só 500, 500 na primeira capacidade da academia, até porque ela não comporta mais gente que isso, né? Mas vai vir várias turmas de 500. Por quê? Porque o edital ele tem validade por 2 anos, prorrogável por mais uma vez, por mais 2 anos. Ou seja, nos próximos 4 anos, ele tem condições de formar aí 2.000 guardas tranquilamente. Tá bom? Vamos fazer uma análise do edital para a gente saber, falar um pouquinho das atribuições, da remuneração, da jornada do Guarda Civil em São Paulo, que é muito interessante. Então, para ser Guarda Civil, o que eu preciso? Ser brasileiro, ter idade entre 18 e 30 anos, né? Infelizmente, a Guarda Civil de São Paulo estabeleceu o limite de idade, o que é constitucional, já foi apreciado pelo STF já também, tá? Está nos plenos direitos dos civis e políticos, ou seja, ter votado, com capacidade de ser votado também. Colocou idade, aliás, a altura mínima para mulheres de 1,55m, 1,60m para homem, né? Estabelecendo aquilo que já foi decidido pelo STF também.
Temos aí o teste de aptidão física, o TAF, né? Que é tranquilo, basta fazer o mínimo lá e está aprovado já. Nós temos o TAF em caráter eliminatório, né? Não é classificatório, é eliminatório. O eliminatório você basta fazer o mínimo, né, sem repercussão nenhuma lá para você. E o TAF, ele vem nesse mote da eliminação. O que é classificatório é a prova objetiva. E fala um pouquinho das atribuições do cargo também. Para você, opa, deixa eu voltar aqui, ó. É, logicamente, todo cargo público tem um estágio probatório. Nesse estágio probatório vai ser analisada a boa conduta social, a sua reputação, a sua idoneidade, né? Muito mais aí as atribuições do cargo também. Se você preenche as atribuições do cargo durante esse estágio probatório, né? Para você, logicamente, entrar no estágio probatório, tem que ser aprovado no exame médico, exame psicológico ou psicotécnico, TCNH. É um requisito tanto para a Polícia Militar quanto para várias guardas municipais, você ter a Carteira Nacional de Habilitação. Provar que você concluiu o ensino médio, que é maravilhoso, né? Porque o ensino médico abarca muita gente. Logicamente a concorrência vai ser maior, mas abarca muita gente aí, te coloca numa posição de disputa, em igualdade com os demais. Como eu disse, está quite com as obrigações eleitorais, com as obrigações militares. Falando um pouquinho sobre as atribuições do cargo, rapidinho na verdade, né? Você sabe que ao passar no concurso você entra na terceira classe do GCM, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, depois vai ascendendo com o passar do tempo e realizando curso na carreira também. A remuneração, apesar de trazer aqui R$ 4.127 remuneração, ela não é só isso. Pode chegar a R$ 11 mil, pessoal. R$ 11 mil. Alguns guardas civis hoje ganham R$ 11 mil. Por quê? Vários benefícios na carreira, né? Jornada de trabalho de 8 horas diárias, tranquilo também. Logicamente, regime de plantão, horários irregulares que fazem parte da carreira, das carreiras policiais, ainda mais a Guarda Civil, que está buscando aí, por meio de uma proposta de emenda constitucional, fazer parte dos órgãos que tratam de segurança pública, lá no artigo 144 da Constituição, né? No seu caput. Então, os horários regulares, aquela inconstância no chamamento para o serviço, por exemplo, está tendo uma greve de grandes proporções em São Paulo, vão precisar usar a Guarda Civil, aí, a tropa de choque, a proteção dos patrimônios de bens públicos, aí vão chamar de imediato, plano de chamada. Então, olha lá, horários regulares. E a síntese das atribuições do cargo, o edital trouxe errado aqui, porque as síntese das atribuições do cargo não estão previstas na Lei 1086, essa Lei 1086 de 2003 é o Estatuto de Armamento, mas não tem problema, tá? O edital errou, mas a gente não erra. Eu digo isso porque sou professor de legislação, professor de direito penal, direito processual penal, legislação especial, e a gente sabe que a Lei 10.826, ela é o Estatuto de Armamento, não trata das atribuições do cargo. Depois de aprovado e tomado posse, você vai ficar 3 anos trabalhando efetivamente as atribuições do cargo, que chama-se estágio probatório. Nesse estágio probatório, para você, após, você será efetivado, se não responder nenhum processo administrativo exoneratório, né? Que é um processo que visa verificar se ele tem aptidão para ser estabilizado ou não. E passados esses 3 anos de estágio probatório, você é estabilizado. O que é estabilizar? Não pode ser mandado mais embora, pessoal. Só pode ser mandado embora por decisão judicial, né? Por processo administrativo com direito ao contraditório ou por avaliação periódica de desempenho. Só nessas 3 hipóteses, ou seja, para o resto da vida você vai ter garantido no 5º dia útil o seu salário ali e vai se aposentar. Olha só, aquela preocupação de ser mandado embora, preocupação de falta de dinheiro, não. 5º dia útil vai cair seu pagamento, vai estar tudo ali para você, tá? E também, como eu falei para você, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente compreender. Quando a gente fala de salário R$ 4 mil, não, por quê? Porque, pessoal, existem outros benefícios, como toda carreira pública tem outros benefícios também. Quais são os benefícios, professor? A remuneração básico, aí, né? O base é R$ 4.127. Mas eu tenho um adicional de periculosidade de R$ 405, eu tenho vale-refeição de R$ 800, eu tenho vale alimentação de R$ 452, eu tenho adicional noturno de 470. Se você for motorista da equipe policial, mais 243. Se você trabalhar em região estratégica, pessoal, possibilidade de ganhar mais R$ 1.900 e além das diárias aí
né, que pode ser no máximo 10 ao mês, que vão de 340 até 510 reais. Ou seja, excelente, oportunidade ímpar. Muitos falam aí da Guarda Civil Metropolitana de Paulínia, que é um excelente salário, que logicamente começa com 11 mil, que você bate 11 mil tranquilamente. Por isso que é excelente a remuneração e a carreira, tá? Continuando aí. Quais são as fases do concurso? Teremos três fases do concurso: primeira, segunda e terceira, que é a fase objetiva, que trata lá da prova objetiva, né? Qual a prova objetiva? A prova de conhecimentos específicos, de informática, português, matemática, raciocínio lógico. A prova de redação, que trata dessa primeira fase também. Essa tem caráter classificatório, tá? Classificatório, qual? A objetiva. A dissertativa, que é a redação eliminatória, como todas as demais, são eliminatórias. Mas a objetiva, ela é classificatória. Ou seja, é importantíssimo saber fazer assim, ter aquela noção e fazer uma boa pontuação nas 60 questões que vão ter na prova objetiva para você garantir a sua vaga lá na frente, tá bom? Temos, além da primeira fase, que trata da prova objetiva e da redação, a segunda fase, que é do TAF, e a terceira fase, que é da avaliação psicotécnica, tá? Deixa eu apagar aqui também agora. Olha lá, só para retratar aquilo que nós falamos agora, né? Nós temos aí 60 questões ao todo, se você somar aqui. O que eu chamo a atenção, conhecimentos específicos, a minha área de direito, 20 questões, ou seja, um terço da prova. Nós ministraremos as questões que vão cair em sala de aula. Só de experiência na banca da VUNESP eu tenho 27 anos. 27 anos de banca da VUNESP. Então a gente sabe que vai cair na sua prova, com base nas provas anteriores, com base no que o examinador perguntou até agora. Mas não é só eu, o corpo docente sabe disso. O mais bobinho aqui do curso tem 20 anos de cadeira, 20 anos de especialidade na banca da VUNESP. Então você vai ter aí, ó, língua portuguesa, raciocínio lógico, realidades municipais que confundem-se o quê? Com sociologia, com geografia, com atualidades, né? E noções de informática, trazendo tópicos novos que em outros concursos da Banca VUNESP não trazem. Falaremos disso lá na frente. Temos a prova de conhecimentos específicos, que são a prova da legislação, né? A legislação, direito penal, leis especiais, Maria da Penha, tráfico de drogas, leis de juizados especiais, e etc. Tem uma redação ainda que está dentro da primeira fase, mas é de caráter eliminatório, não é classificatório. Classificatório é só essa primeira fase aqui, ó. Essa é classificatória, ou seja, aquela prova objetiva que você vai fazer no dia 26 de abril. E depois temos o TAF, teste de aptidão física, que é a parte psicológica, tá bom? A primeira parte objetiva, como eu falei para vocês, ela traz 60 questões, né? 40 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, realidades e noções de informática, e 20 questões da parte de legislação. Por quê? Você, como guarda municipal, vai ter que utilizar no dia a dia. Você, quando chega no local da ocorrência, você tem que saber o direito da sua cabeça. E pode ter certeza, você vai ter aulas muito bem estruturadas aqui. Pode ter certeza que na aula de conhecimento específico, na aula de redação, vou pegar aqui uma matéria de informática, um coronel da minha turma que dá aula também, tá? Realidades municipais, o professor Pedrinho ali, o professor Xandão, os caras detonam. Eu duvido se você não vai gabaritar. Eu duvido. Você tem que fazer força para não gabaritar. E raciocínio lógico, para você ter ideia. Eu tive aula quando prestava concurso com o professor José Elias. Um monstro nessa matéria, tá? E vou te dar o melhor. Língua portuguesa. Quem que vai dar aula para você? A professora que é examinadora na banca da VUNESP. A Silvia, ela é examinadora na banca da VUNESP. Não poderia falar isso, mas já falando, logicamente, ela não vai poder te avaliar aqui. Ela já foi examinadora e hoje é professora nossa aqui no curso. Só tem monstro, só tem Neymar, só tem craque aqui. Mas você vai ficar tranquilo que isso tudo vai ser falado lá na frente. Olha lá, continuando. Vamos falar um pouquinho aqui do edital, né? A prova preambular, ela tem quantas horas, professor? Nós temos aí 4 horas e meia para fazer a prova. Professor, é muito tempo? Não, não é muito tempo, pessoal. É pouco tempo, tá? Não vai pensando aqui, ó, vou nadar de braçada aqui, não, tá? Então, ela tem a prova objetiva, ela tem um caráter classificatório na prova preambular e eliminatório na prova de redação, tá? A prova de redação, ela representa 40% da nota, tá? A objetiva, ela tem 60%, tá? Como eu disse, 4 horas e meia, vai ser aplicada na cidade de São Paulo, diferentemente, por exemplo, da Polícia Militar, que ela vaporiza os seus locais de aplicação por todo o Brasil. A GCM de São Paulo, como todas as guardas, você presta no local
que você vai trabalhar, tá? E a convocação tem que ficar atento porque ela vai ser feita pelo site da VUNESP e pela Diário Oficial. Tem que ficar atento, Diário Oficial e site da VUNESP. E a incumbência é sua de acompanhar isso, tá? E para o candidato que fizer 50% na prova preambular, ele está dentro. Logicamente, até a posição 4.000, você está dentro. E vai ter chance de ser chamado. Isso que é maravilhoso. Vai ter chance de ser chamado. É sensacional. Por isso que tem que prestar. Por isso que tem que se inscrever. Tá? Legal, continuando aí. Prova de redação. Vou pegar a caneta aqui, ó. Prova de redação. Aí tem as características próprias da redação, ou seja, tem que colocar um tema, tem que estruturar, coerência, né? Introdução, meio e fim. Usar a língua vai ser feito em prosa, não em verso. Tem que ter coesão. Depois, se você lê lá no edital, nós vamos deixar aqui o link do edital abaixo, mas você lê lá e se intera de verdade. E se tiver qualquer dúvida, toma aqui à disposição sua de pé e a ordem para dirimir qualquer dúvida, tá bom? O TAF. O TAF é padrão em todas as provas da VUNESP. A VUNESP, nesse edital, ela esmiuçou bem, trouxe muito detalhe sobre como será o TAF, todas as provas, ela trouxe muito detalhadamente. Maravilhoso esse edital. Melhor que até que da Polícia Militar, tá bom? Como eu disse, o caráter aqui é eliminatório, não é classificatório, é eliminatório, tá? Ou seja, fez o mínimo, passou. Logicamente, você aqui tem algumas recomendações, como por exemplo, comparecer com 60 minutos de antecedência, tem que levar um atestado médico que está apto a fazer o teste de aptidão física, assinar um termo de responsabilidade que tem condições de fazer aquele teste, tá? Isso não substitui a entrega daquele atestado médico. Tem que entregar atestado médico específico falando que você está apto para fazer os testes físicos, tá bom? Que mais? Importante aqui. Esse atestado ele tem que atender integralmente aquilo que dispõe o edital. Então você tem que ler o edital para saber quais são os requisitos desse atestado, para você pedir para o seu médico particular lá, tá? Ele recomenda aqui também, e é interessante, a gente fazia isso nos outros editais, que você não faça refeição depois, assim, naquele período que antecede 2 horas de antecedência da prova, para não dar congestão. Então faça refeições antes das 2 horas para fazer a prova. E também só 2 horas depois. A mesma coisa que se você fuma, não fume antes e nem fume depois das 2 horas, tá bom? Traga equipamento, ou seja, trajes e calçados apropriados, não vai querer fazer de sapato, calça jeans, né? Traga lá seu leg, seu colã, né? Ou shorts e camisetas próprias para a corrida, tá bom? O aquecimento e a preparação para as provas fica na sua responsabilidade. Então, assistam aulas na internet, a gente vai ter aqui uma preparação para o TAF também, dentro do curso nosso. Nós temos preparação com o TAF daqueles examinadores que aplicam a prova da Polícia Militar, examinadores que são formados pela USP, com pós-graduação na USP, na Universidade de São Paulo, por exemplo, o Everton, um cara sensacional, o Agrela também, um cara que só vive isso, respira atividade física. Então, teremos dicas também para vocês lá dentro de como se preparar para esse TAF, tá bom? E especificamente como fazer cada uma das provas. Como eu disse, o TAF ele terá o caráter meramente eliminatório, não é classificatório. E nessa prova do TAF vai ser feito o quê? A aferição da altura de 1,55 m para mulher e 1,60 m para homens, tá bom? E aí, na sequência, se quiser, putz, não passei na primeira medição, como é que eu faço? É possível que traz já submetido a mais de uma medição, mas tem que ser logo na sequência, uma na sequência da outra. Pô, faltou um centímetro, faltaram 2 centímetros aí. Pode dar uma respirada, esticar o esqueleto, fazer uma deitada ali, pegar na barra ali para esticar um pouquinho o esqueleto e buscar lá a altura mínima, tá bom? O teste de aptidão física é composto por várias provas padrões nas carreiras policiais, ou seja, o apoio de frente, lá, flexão, apoio de joelho para a mulher, flexão com o joelho no solo, né? O teste abdominal, corrida de 50 metros, 12 minutos. E existe toda uma sistemática para você se preparar. Por exemplo, você vai fazer a corrida por 50 metros. Imagina que nesses 50 metros, que é uma prova de explosão, já tem uma distensão ali, um mau jeito, e acaba te prejudicando para você correr a prova de 2 minutos. Nós vamos te dar uma preparação exclusiva aí, para você se preparar, você consigo mesmo, né, entre aspas aí, para fazer as 2 provas. Não só essas,
mas também a flexão, o abdominal, né? Como que você se prepara? Como que você faz esses testes aí? Vai ter tudo lá pra gente preparadinho, tá? E depois as notas, como é que é feita as notas, né? Eu somo tudo aí, divido por 4, que são 4 provas, 4 notas e fazendo o mínimo tá dentro já, tá bom? Aplicação da prova, todas elas, procuro chegar com antecedência mínima aí, 60 minutos para ela. Quem chega com 60 minutos está chegando no horário. Quem chega depois está atrasado. Quem chega antes está antecipado. Faça isso daí, tá bom? Você precisa estar identificado corretamente. Como é que eu me identifico? Um documento com foto. Pode ser uma carteira de identidade, pode ser carteiras expedidas pela Secretaria de Segurança Pública daquela unidade federativa, pode ser carteira das Forças Armadas, da Polícia Militar, passaporte, por exemplo, carteira da OAB, do CREA, do Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, pode ser o certificado de reservista, pode ser carteira de trabalho, como eu tinha falado, a CNH, passaporte, né? O aplicativo que traz documento digital, que algumas provas não admitem, ele serve para quê? Para RG, para carteira de habilitação e título eleitor, tá bom? Então fique atento com isso. Imagina que lá no dia não tenha, por exemplo, internet. Então vá munido do documento físico, tá bom? Também tem que ter o comprovante de inscrição, tá bom? E no dia, logicamente, uma caneta esferográfica preta com o corpo transparente, tá bom? Vamos lá. Não serão aceitos. Não serão aceitos. Vou pegar aqui, vou deixar em azul mesmo. Olha lá, não serão aceitos protocolos, ou seja, protocolo de que eu fui lá no Poupa Tempo e dei entrada no meu documento. Não, não vai ser aceito isso, tá? A não ser que você tenha sido roubado ou furtado o seu documento. E aí você tem um registro de ocorrência expedido nos últimos 30 dias. O registro, o boletim de ocorrência lá. Aí sim, aí você pode apresentar o boletim de ocorrência e falar: fui extraviado, eu não tenho meio digital para provar a minha identidade, mas eu fui extraviado, foi roubado, fui furtado. Só que você vai passar aí por uma identificação especial, tá? A identificação especial pela banca examinadora, para conferir se você é você mesmo. Teste, por exemplo, da colheita de material datiloscópico, fotográfico, etc. Bom? Legal. Deixa eu pegar aqui. Durante a prova, você tem que deixar as orelhas totalmente descobertas. Para quê? Para evitar o uso de aparelhos de comunicação telefônica aí, né? Logicamente aí, para não ser fraudado, configurar estelionato aí, tá? Isso é um requisito da prova, todas as provas são assim. Não vai ser concedido tempo adicional após as 4 horas e meia de prova, tá? O resultado vai ser divulgado, o gabarito, né? No primeiro dia útil subsequente aí, tá bom? A partir das 10 horas do dia subsequente, tá? E também temos aí uma das fases, é a avaliação da sua conduta social, a sua reputação e a sua idoneidade, ou seja, a tal da IS, investigação social. Nas nossas redes sociais, quais são nossas redes sociais? Arroba, professor, tudo por extenso, ó, professor Victor Matos, lá no Instagram, nós trazemos várias dicas de investigação social, tá? Várias dicas. No curso nosso, nós temos aí as orientações básicas para a investigação social. O que você precisa para passar nessa fase de investigação social, tá bom? Mas aqui no edital vai trazendo aquilo que você vai ser analisado na sua investigação social. Logicamente, o que você tem que colocar nela? Certa identidade, algumas certidões de distribuição criminal da Justiça Estadual, da Justiça Militar, da Justiça Federal. Logicamente, essa vai constar aí aquela vida pregressa sua a partir dos 18 anos na parte processual, né? O que vai ser analisado? Existem vários tipos de análise, fazendo uma síntese aqui. A sua situação disciplinar, o seu comportamento, se você for servidor anterior, se você respondeu já a processo disciplinar, se você já respondeu a procedimento disciplinar, quais foram suas punições sofridas nesse período aí, né? Que tipo de processo você respondeu, as punições que você sofreu. Tem que juntar vários documentos, isso tem a fase de juntar documentos também, porque se você for servidor público civil ou militar, ele quer saber, né? O seu certificado de reservista, a sua dispensa aí de incorporação, o documento que vai ser juntado para provar que você tem ensino médio, por exemplo, com histórico escolar, o certidão de conclusão de curso superior, pós-graduação, mestrado, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento aí também tem que ser juntado. E a última empresa que trabalhou lá na carteira de trabalho.
Então, existem vários documentos, vários, e vários itens que serão analisados. Quem faz essa investigação social? É a Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. É ela que vai fazer. Mas isso é feito, pessoal, lá na fase do estágio probatório. Quando você já venceu todas as fases já. Você passou pela primeira fase, a fase objetiva, na segunda fase, que é o TAF, na terceira fase, o psicotécnico. Você tomou o posse. Aí você vai entrar na fase do estágio probatório, que você vai ficar o quê? 3 anos em estágio probatório. É nesse período que acontece a investigação social. Nós daremos todo o apoio para você também, pode ficar tranquilo. E aqui tem dicas sensacionais, principalmente no perfil do meu Instagram e lá no YouTube, tá bom? No curso do videoguiar. Mas ele vai analisar várias coisas, por exemplo, ó, se você é alcoólatra, você é toxicômano, você tem antecedente criminal, registro policial, algum fato desabonador da sua carreira, você já cometeu alguma contravenção penal, está envolvido em jogos de azar, se participou de casos de prostituição, vandalismo, perturbação de sossego, praticou algum ato criminoso, vários, tá? Vou ficar lendo com você aqui que você consegue ler tranquilamente. Mas a gente consegue analisar tudo e dar o direcionamento correto para você não ficar nessa fase que ela é tão importante para a sua aprovação. E reprova, hein? Reprova muito, muito, viu? Reprova muito, tá bom? Na própria fase de investigação criminal, né, ele vai falar, ó, temos duas fases aqui na investigação social. A fase documental, que é justamente aquilo que eu falei para você, que é a apresentação de documentos, e a fase complementar, que é aquelas diligências que a própria GCM, na figura da Corregedoria Geral, ele vai fazer até o final do período do estágio probatório. Lá na frente, então você começa o estágio probatório, né, que demora quanto tempo? 3 anos. Lá na frente, antes de você estabilizar-se, e aí não pode mais sair do cargo, não pode mais ser demitido, é feita uma avaliação especial de desempenho. E antes dessa avaliação especial de desempenho, ela tem que ser concluída a investigação social, tá bom? Logicamente, serão habilitados todos os candidatos classificados até o número 2.000. Olha que 2.000 vagas! Sabe o que é isso? 2.000 vagas é sensacional. É uma oportunidade de ouro para quem quer um emprego sólido, para quem quer todo mês, dia 5, pingando seu salário, não se preocupar com demissão, trabalhar numa carreira que você vai ter um porte de arma para o resto da sua vida e até quando se aposentar, uma posição de destaque na sociedade, reconhecida pelo meio jurídico e pelas carreiras policiais, é sensacional. Tem que se preparar uma oportunidade de ouro. E a próxima? Só daqui a 4 anos. Por quê? Porque a última prova foi em 2022. E o edital tem validade por 4 anos. 2 prorrogados mais 2. É sensacional, pessoal. E aqui a gente vai ter os critérios de desempate. Depois eu convido você a dar uma lida no edital. Quais são esses critérios de desempate que vão ser colocados aqui para ser desempatados, né? Por exemplo, chegaram vários, chegaram 20 na posição 2000. Como que eu uso? Qual critério? Critério de desempate. Quem acertou mais língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, realidades municipais, conhecimento específico, maior idade, aquele que tem filho maior de 18 anos e até o término das inscrições, e aquele que tiver trabalhado como jurado já anteriormente, nessa ordem de desempate, tá bom? Eu terei 3 listas nesse número de 2000. Eu tenho a lista geral, que é aquela lista ampla, eu tenho a lista de cotas raciais e também a lista do pessoal com deficiência, tá bom? Onde que eu acompanho isso, a minha aprovação? Sempre no Diário Oficial do Estado, da Prefeitura e no site da Fundação Vunesp. Sempre, Diário Oficial e site da Fundação Vunesp, tá bom? A nomeação, ela vai ocorrer por quê? Pelo Diário Oficial do município, tá bom? E a nomeação, ela vai ser depois do quê? Eu faço a nomeação depois da homologação do concurso, beleza? Legal. Aí tem vários testes que serão cobrados de você para ser feito um laudo médico pericial para saber se você está apto mesmo, tá bom? Vários. Todas as informações que você colocar serão checadas, por isso você não pode mentir. E nem omitir. Não pode nem mentir e nem omitir. Isso é vedado. Principalmente você que vai trabalhar com a lei todos os dias. Carreiras policiais não podem mentir nem omitir, tá bom? Principalmente, não pode esquecer, esqueci um documento, não pode. Beleza? Por exemplo, para você vai ter que apresentar atestado de antecedentes, certidão de distribuições criminais, certificado de alistamento militar, conclusão de ensino médio e vários outros documentos.
vários outros, mas a gente ensina o passo a passo do que você precisa para não incorrer na omissão e não colocar informação mentirosa. Tem toda uma orientação sobre isso e que leva você ao caminho do êxito, tá bom? A não apresentação de documentos, aqui ó, na conformidade edital, leva o quê? Impedirá, opa, voltando aqui, impedirá o quê? A sua posse. Vai impedir a sua posse. Por isso é tão importante você apresentar os documentos corretos. Não mentir. E isso acontece, hein, pessoal? Ó, os candidatos aprovados no concurso, né? Eles serão convocados segundo o quê? A conveniência e a oportunidade. Ou seja, fica a critério do prefeito chamar 500, foram aprovados 2.100, foram aprovados. Foram aprovados 2.100? Então, olha só que legal. Serão chamados, aliás, vamos colocar na lista os 2.000. Os 2.000 têm chance de entrar. O prefeito ele é obrigado a chamar 500, porque ele abriu 500 vagas. Ele pode, ano que vem, chamar mais 500? Pode. Ele pode, outro ano, chamar mais 500? Pode. Mais 500 também pode. Se ele prorrogar o edital, ele pode chamar mais 500 e chamar mais 500, tá bom? Desde que ele chame os 500 que ele se propôs a chamar, conforme está aberto o edital aí. Porque o edital faz lei entre as partes. E ele se propôs a chamar 500, ele vai chamando. No mínimo. Como tem validade, ele pode até chamar os 2.100 nesse prazo de validade de 4 anos, tá bom? Serão feitas por diário oficial. Assim que você for chamado, você tem 15 dias para comparecer no local indicado. Se não comparecer, vai dado como ausente e desistente. Tá? Não compareceu, vai ser tido como desistente. Beleza? É de responsabilidade sua manter atualizados seus dados. Por quê? Para ser chamado. Para ser chamado, para ser feitas as diligências também com relação à investigação social. Beleza? E o candidato aprovado, ele vai se apresentar na Academia de Segurança Urbana, na Academia de Ensino e Pesquisa de Segurança Urbana de São Paulo. Sensacional, uma academia que não deixa. Eu já fui lá pessoalmente em várias solenidades como oficial superior, tá bom? Maravilhoso. Uma academia fora do comum, um ensino de primeiro mundo, um ensino que você vai fazer assim, pô, eu estou orgulhoso. E vai levar a sua família na data da formatura para te ver e envergar a farda azul marinho, tá bom? Aqui vários detalhes, depois você vai pegar lá no edital, tá? Olha o que fala aqui, ó. Olha interessante, ó. A inexatidão daquelas afirmativas que você fizer, ou nas afirmações que você fizer, gerar irregularidades, vão acarretar o quê? Uma nulidade da sua inscrição. E vai te ensejar ainda o quê? Responsabilidade na seara administrativa, vai responder um processo administrativo, civil, com danos morais materiais, ainda mais pode responder por falsidade ideológica no âmbito criminal. Tá? Falsidade ideológica, por quê? Por ter inserido informação falsa naquele documento que era legítimo. Tá? Crime lá do artigo 299 do Código Penal Comum. Beleza? Mas fique tranquilo que numa boa assessoria, num bom. Opa, peraí que pegar a borrada aí. Numa orientação precisa, principalmente por aquele que já fez inúmeras investigações sociais na sua vida policial, ela sabe como você deve se portar. Beleza? Olha lá, continuando aí. O que ele fala? Ó, é de ter a responsabilidade sua acompanhar as publicações de Diário Oficial e no site da VUNESP, tá bom? Principalmente o quê? As convocações e comunicados, beleza? Sobre a banca examinadora. Qual que é o prazo de validade? Eu tinha te falado já. O prazo de validade são de 2 anos. Prorrogável por uma única vez, mais 2 anos. Ou seja, eu posso ter um concurso com prazo de 4 anos, pessoal. E vai ser assim por quê? Porque o anterior também foi. 4 anos, beleza? Conteúdo programático. Aqui é a espinha dorsal. O ponto nevrálgico do concurso, tá? Vai cair o quê? Língua portuguesa. Quem que vai te dar aula? Silvia. Aulas híbridas e aulas gravadas e online, com plantões de dúvidas, com lives semanais, com correção de redação. Silvia, que foi examinadora da VUNESP por trocentos anos, tá? Vários pontos novos. Também temos matemática e raciocínio lógico. Um monstro chamado Juselias e um monstro chamado Laranja vão te dar aula. Sensacionais. Várias matérias, muitas matérias. 90 dias é um prazo, 70 dias é um prazo mais que suficiente para nevrologicamente você tirar tudo que tem de bom desses professores. Realidades municipais, professor Pedrinho, um cara, um monstro, formado pela USP, um cara titulado,
Cara sensacional. Depois você vai me agradecer por ter tido aula com ele. Não só com ele, mas com o Zavo também, com o Xandão também, que vão trazer as realidades municipais, a geografia municipal, as realidades sociológicas do município, tá? E de informática, com o Coronel Silva Júnior, um cara da minha turma, coronel de 94 também, da minha turma, um cara sensacional, que manja muito e trabalhou só com informática há 30 anos da carreira. Você vai ver a aula do cara. Ímpar, ímpar. E também de conhecimento específico, esse que vos fala, nós vamos tratar de vários assuntos aqui. Quais são os assuntos, professor? Vamos lá, ó. Vamos pegar os assuntos aqui, ó. Só exemplo: Código Penal, Constituição Federal, Código de Processo Penal sobre flagrante, Código de o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, né? Pega aí o Estatuto da Pessoa Idosa também, a 10741, Estatuto de Armamento, principalmente a figura da participação da GCM na figura de desarmamento, a Lei Maria da Penha, a Lei de Abuso de Autoridade, Código de Trânsito Brasileiro, súmula vinculante de uso de algemas, que você vai ter algema, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SINAD, vamos falar também da Lei 999 das infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, tudo o que você precisa para passar nesse concurso. Eu duvido se você não vai gabaritar a minha matéria, eu duvido, tá? E aqui é um ponto que eu fiz questão de chamar sua atenção, tá? Você vai ter que apresentar alguns exames médicos e vai fazer alguns exames médicos periciais. Perícia geral, vai ter exame neurológico, vai ter exame cardiopulmonar, oftalmologia, ou seja, logicamente o GCM não pode ser cego, não, até pode com deficiência visual, mas para atividade operacional no dia a dia, ele tem que ter um grau mínimo lá, vai apresentar exame laboratorial, verificação de neoplasia, ou seja, algum câncer presente, portador de transtornos mentais, comportamentais, para saber se você não é louco, né? E para quem vai para a carreira policial, de todos nós, temos um pouquinho de loucura aí, mas principalmente, tome cuidado, o problema da diabetes mellitus, que reprova muita gente. Por quê? Porque lá no edital fala que o candidato que ele não tiver em jejum, ele pode ser repetido e tem que ficar em até 99 o número da glicemia dele quando for feito o teste glicêmico. Toma cuidado com isso, porque se você tomar um café pela manhã com açúcar, pum, explode. Olha só, se tiver entre 70 e 126, beleza, está apto. Mas se tiver acima disso, vai te causar problema e pode reprovar. Então fica atento com isso, tá bom? Fica atento. E também atento para as principais datas que nós colocamos aqui, que você deve guardar. Quais são as principais datas, professor? A inscrição começa dia 29 e vai até o dia 3, tá? Ou seja, 3 de março. Começa 29 de janeiro agora, vai até dia 3 de março. Legal, o que mais? A prova vai acontecer no dia 26 de abril, ou seja, bastante tempo para você estudar, muito tempo. E o curso nosso foi desenhado para isso. E o gabarito sai dia 28 de abril, importante também. E após, o TAF. Olha quanto tempo você tem para o TAF. Agosto. Nós estamos começando o ano agora. Você tem 7 meses para preparar para o TAF. Nós entregaremos o TAF para você. Vamos dar o TAF de bandeja para você fazer e passar no TAF. Mas principalmente, o resultado final, ele sai no dia 18 de fevereiro de 2027. Ou seja, daqui a mais de um ano. E você vai estar lá. Eu tenho certeza disso, tá bom? Professor, como é que eu faço para me preparar? Como é que eu me preparo para essa prova? Vamos lá então. Vou te mostrar algumas coisas aqui. Olha alguns depoimentos de alunos nossos. Bom dia, mestre. Primeiro colocado. Queria agradecer esse Essa é uma palhinha daquilo que você vai trazer para mim quando você envergar nesse seu peito a farda azul marinho. E olha
que eu não falo isso pra, assim, eu sei que é difícil acreditar, eu sei que aí você fala assim, pô, mas é bom demais para ser verdade. Eu não, eu também achava que era irreal para mim, era surreal para mim passar na academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? E aqui a gente tem por missão ajudar pessoas como você a sair do zero, absoluto zero, e chegar a envergar a farda azul marinho, principalmente essa com a oportunidade de ouro. E eu sei que você pode estar pensando, pô, mas é muito, parece bom demais para ser verdade. É muito bom para ser verdade. E, para mim, parece bom demais para ser verdade, que às vezes é real. Não dá para acreditar. Eu sou burro, né? Eu tenho capacidade intelectual, trabalho pra caramba. Eu sei que falta tempo, falta dinheiro. Às vezes tem medo de dar errado. A concorrência é muito forte. Mas olha só, ou porque está acima de suas expectativas também, né? Eu sei que, mas a gente tem que ver para crer. A gente tem um pouquinho de Santo Tomé dentro da gente. A gente precisa ver para crer. E Santo Tomé, para quem não sabe o que é aquele apóstolo que vendia vinhos, né? Até começar a seguir Cristo, e ele falava que só acreditava que Cristo havia entrado na ressurreição, ou tinha tido a ressurreição, se ele tocasse nas chagas de Cristo. E ele precisava ver para crer. Isso eu sei que muitos nós temos isso, né? E eu preciso provar para você que não é só ar quente que sai da minha boca, né? Se eu não tivesse feito isso comigo, eu também daria razão para você. E tem mais pessoas que fizeram. E se eu não tivesse visto o que eles fizeram e que passaram, eu também acharia que era bom demais para ser verdade. Agora dá uma olhada nessas evidências, nas pessoas que saíram do zero, absoluto zero, e chegaram com o método 12 com 7 do curso Tobias Aguiar a envergarem em seus peitos as fardas que hoje envergam. Olha só. Você percebeu durante essa trajetória, o curso ele se comprometeu genuinamente com a sua aprovação, ou seja, o curso estava focado em qualidade e desafios reais que o aluno vai enfrentar, estava focado em buscar que você ascendesse a esse cargo? Sim, o curso, sem o curso eu não chegaria lá, porque por mais que te dá um milhão de livros aqui para você estudar, tudo vai estar no livro, lógico, vai estar nas matérias ali, só que você não consegue pensar em somente aquilo que vai cair na prova ali, não é o que você vai adivinhar, mas se eu dar aquela selecionada, lá no curso tem aquela seleção só pega as matérias que tem grande probabilidade de cair no curso. Então, você meio que corta caminho. O que dá no curso? E você sentiu, Ernesto, que as pessoas que estavam ao seu redor, em alguns momentos, duvidavam da sua capacidade, que você conseguiria ser aprovado, e o curso te ajudou a fortalecer essa confiança na aprovação? Não, na verdade, eu não sentia motivado, não sentia confortável para isso. Foi através do curso que eu vi que eu poderia chegar lá. Durante as aulas lá, Ângelo, as aulas ajudaram você a te nortear, falar assim, eu estou no caminho certo, a metodologia que está sendo utilizada aqui é uma metodologia adequada, eu estou sentindo que eu estou evoluindo no conhecimento, eu tenho certeza que depende de mim também, juntamente com a ferramenta do curso, para chegar à aprovação. Isso você percebeu que durante a trajetória, a sua jornada de estudo, a metodologia que está sendo adotada, tanto o professor, material didático, as aulas, né, que eram ministradas, te levariam para o caminho de transformação? Sem dúvidas, não tenho dúvida nenhuma. É aquilo que eu até falei agora há pouco, né? Essa questão da metodologia, as entrelinhas do concurso parece que se casavam, né? Porque nós sabemos que o concurso ele pede muita parte teoria, mas para chegar nessa teoria da resposta, as questões são complexas e a parte pedagógica, ela trabalhava essa questão da pergunta, inclusive, né? Como que a pessoa que organizou o concurso, como que ela está entendendo aquela questão? E isso o cursinho, a todo tempo, trabalhava isso com nós e eu acredito que seja esse o motivo da nossa vitória. Olha só o que outros alunos falaram também. E outros depoimentos, até do Ângelo aí, que hoje é capitão da reserva da Polícia Militar, olha o que ele falava. Aquela expectativa que você criava sobre o curso, sobre o material pedagógico, sobre a metodologia que seria empregada ali, satisfizeram? Foram ao encontro do resultado que você atingiu? Sim. Por incrível que pareça, né? Em cada prova que se faz, né? Somente
né, neste concurso, e depois fazendo uma análise com as apostilas e principalmente, né, a parte pedagógica, que é aquela parte ali do professor falando com você, te explicando, te dando entrelinhas, parece que se casavam. Depoimento do nosso aluno Vieira, do interior paulista, aquele cara que, chegou cruzão, não sabia quase nada, e hoje é capitão da reserva também. Olha só. Sempre fardado. Mas, coronel, esse cursinho ele me moldou tanto quanto aluno, ele me preparou para ser um aluno na academia, porque as dicas que os senhores davam era muito importante, de como era a vida de um oficial, como se portava um oficial. Então, quando os alunos do Tobias ou da antiga Cop 1000, quando chegou na academia, eu, Ernestão, o Leal, entre a Andréia, entre outros alunos que passou por aí, tinha uma postura diferente lá dentro, tinha um gabarito, tinha um plus a mais, porque a hora que o instrutor lá na frente questionava fazia algum levantamento de questão, a gente já tinha praticamente a resposta, porque a gente estava realmente preparado para para ser oficial, a gente estava preparado para isso. Foi muito. Aí eu comecei a frequentar o cursinho, eram 40 sábados por ano, 40 sábados por ano, todo sábado, das 7 da manhã às 18 horas, eu na sala de aula aí com uma equipe de professores fantásticos que eu pude conhecer aí. Aí começou a materializar o meu sonho de ser oficial. E se esse valor que você investiu em termos de pagamento de mensalidade, sacrificando até o sustento, o mastigo mensal da sua família, da qualidade de vida da sua família, né? Esse investimento que você fez lá, ele justificou hoje o retorno, tem retorno desse capital despendido para fazer o curso? O que te levou a fazer isso? Não, o que me levou foi o financeiro. Aí eu não sou hipócrita de falar para o pessoal, não, como é que é, satisfação pessoal de ter uma estrela no ombro, pelo amor de Deus, eu quero ver meu olerite lá cheio de zeros aí, né, com a cifra no início, né. Então, tem gente que, minha satisfação pessoal é ser oficial, eu quero ver o meu olerite gordo lá no final do mês. Então, é um o meu desejo, né, o meu anseio foi isso aí. Foi realmente a questão financeira, porque tinha muitos amigos, né, eu lembro do Tenente Robson, aposentou major recentemente, um dia ele falou para mim assim, Léo, depois que eu passei no CH, encontrei ele tenente, fiz delegado com ele, tenente lá na Zona Leste, eu era terceiro sargento. Aí ele falou para mim assim, eu nunca tinha ido para o Nordeste, todo fim de ano eu tô indo, né? Então eu coloquei aqui, ele falou, eu nunca tive uma sobra na minha conta corrente, e hoje eu tenho. E é dinheiro para viajar mesmo, para curtir com a família. Muitas vezes eu acordava meia-noite, porque tinha uma delegada da meia-noite às 6 da manhã, saía da delegada e ia para o cursinho lá, quando era lá no colégio da PM. Então, várias vezes eu fiz isso. E às vezes eu fazia escondido para não encontrar com ninguém, porque o senhor mesmo falava, você quer passar no concurso? Para de fazer delegada, para de fazer DGEM, dedique-se ao curso. Mas eu não tinha condições, né? Porque tinha 2 filhos, a esposa em casa, né? Então tem um outro lado também. E aquele sacrifício todo, eu falei, poxa, eu não posso desistir agora, eu não posso jogar a toalha, porque tem muitas pessoas, e o apoio da minha esposa foi muito importante, dos meus filhos, né? Então o respaldo foi muito grande. A gente, lógico, né, que juntava as moedas no final do mês para fazer a feira, mas realmente foi gratificante, e esse estímulo que eu falei no começo foi muito importante. Olha o depoimento marcante do aluno Mondinho. Mondinho é tenente de bombeiro hoje. Olha só o que ele fala sobre o curso Tobias de Aguiar. Filho de coronel e realizou o sonho dele. O valor que você investiu no curso, aquela dedicação que você teve retorno nesse investimento ou não? Com certeza. Ganho de conhecimento, e não escondo de ninguém isso, e falo quando eu dou aula para os meus alunos e para amigos que perguntam, o ganho financeiro, né? Porque foi uma ascensão grande na minha carreira.
Você, em algum momento, chegou a ter medo de algo dar errado? Sentiu, falar, puta, estou investindo tempo, dinheiro aqui, eu posso não passar nesse concurso? E diante desse sentimento, a coragem de continuar foi um fator determinante para você ou não? Sim, querendo ou não, a gente a gente esmorece às vezes, né? Faz um simulado e não vai tão bem, fala, nossa, será que eu estou fazendo certo aqui, né? Dispensando o meu tempo, né? Convívio com a família, o financeiro, o deslocamento que eu tinha de Jundiaí para São Paulo, e às vezes a gente ia mal no simulado, falava, será que está valendo a pena aí? Tudo isso, né? Mas eu sempre escutava do corpo docente a seguinte frase, né? Se você entrou na fila do concurso, não saia mais, porque uma hora a sua vez vai chegar. Então eu me apegava a isso. Se eu já estou na fila do concurso, não vou sair, que uma vez a minha vez vai chegar. Isso acabou acontecendo, graças a Deus. Eu sempre falo, né? Existem dois tipos de candidatos, os que passam e os que desistem. Se você não desistir, você vai passar. E a materialização está com você agora. Fez porque não tinha, vamos dizer assim, o curso não divagava, né? Se você começar, principalmente na área jurídica, discutir teorias, etc., você divaga e não chega ao objetivo. Então, o curso era claro, conciso e preciso. Então, a gente buscava o objetivo da aprovação, se estava previsto no edital determinada matéria, era aquilo que a gente ia atacar e não ia ficar discutindo o sexo dos anjos. Então, o curso era extremamente prático e objetivo nesse sentido, de buscar o que está previsto nos editais dos concursos, né, para a aprovação do aluno. Aquelas expectativas iniciais depositadas no curso, elas foram atingidas? Ou? Plenamente. O corpo docente, à época, quando eu estava no curso lá, extremamente preparado, aulas jurídicas extremamente densas, né, porque o concurso que a gente ia buscar é o concurso mais difícil, né, julgado mais difícil que existe na Polícia Militar, e o corpo docente, as apostilas, os simulados, principalmente, né, os simulados ajudam demais na preparação do aluno, foram essenciais na minha conquista aí. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Às vezes parece impossível as coisas para nós, né, pessoal? Mas a gente não pode deixar o impossível. O impossível é uma palavra inexistente no dicionário daquele que está assim, prestando para a carreira policial. O impossível ele é uma opção. Então, na pessoa, quem está buscando uma carreira sólida, quem está buscando estabilidade para o resto da vida, o impossível é algo que só está ligado aos negatrons, aquelas pessoas que pensam negativismo. Então, a gente parece que não é impossível, mas é possível. Eu apliquei em mim, deu certo, fui aprovado, fechei minha carreira na Polícia Militar depois dos 31 anos, levo milhares de candidatos a serem aprovados. Isso foi só uma pincelada daqueles que nós trouxemos. Mas aí, como eu posso me preparar? Como é que eu posso levar isso adiante? Eu também tenho uma história igual a sua. Eu nasci lá do interior, era de família humilde, meu pai era motorista do centro de saúde lá de Rinópolis. Eu só queria uma porta debaixo do braço, eu queria uma arma do lado esquerdo aqui, eu queria ser algo diferente. Eu era uma bola encolhida. Eu tinha uma capacidade intelectual fora do comum, que eu achava que eu tinha, mas era uma Ferrari guardada na garagem. Imagina o interior paulista, escola pública a vida inteira, família humilde, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Minha mãe era do lar, dinheirinho contado, guaranazinho com macarrão no final da semana lá no domingão. Como eu disse, era uma bola encolhida, pronta para explodir. Mas como é que eu vou explodir? Eu preciso de uma ignição, eu preciso de uma munição, eu preciso de algo, que uma pólvora. O curso ele vai funcionar como uma pólvora. Porque a felicidade, uma realidade e uma expectativa. Se você tem expectativa e a gente pode depositar isso em você, o curso vai trazer isso para você. E eu, logicamente, quando eu comecei a prestar, não passava em nada, não tinha base nenhuma. Mas eu economizava cada centavozinho, cada dinheiro que eu tinha, não comia, não ganhava lanche. Meu, a moeda era tudo contado. Mas eu tinha o sonho de infância de integrar uma carreira. Eu queria uma qualidade de vida para mim. Não só para mim, para minha família. Ter um salário fixo, poder ter uma arma, ter uma posição de prestígio, ter uma segurança financeira que eu sempre quis ter, construir novos objetivos de passar uma férias no Nordeste, comprar um carro novo, dar um vestido melhor para a esposa, ser uma referência de orgulho numa carreira sólida e estável. Ou seja,
Eu não tinha linhagem, não vim de filho de pessoa rica. Eu queria construir minha própria história, né? E a aprovação seria o começo de uma história de sucesso, tá? Principalmente com a possibilidade de progressão funcional, que a gente sabe que a GCM tem, uma aposentadoria integral no final da carreira, né? Poder casar, poder dar um casamento legal, comprar um carro legal, ajudar meus pais, dar uma tranquilidade financeira para aqueles que estão cercando a gente aí, né? Poder matricular meu filho numa escola privada ao invés de pública, né? Comprar a roupa que eu quiser, guardar aquele dinheirinho para fazer aquela viagem que eu sempre quis com a família, ou seja, uma segurança financeira para mim e para a família, e poder construir uma família. E isso, pode ter certeza, eu também passei por isso, porque eu sou feito de carne igual vocês. Eu tinha as mesmas dificuldades que você tinha, né? E hoje a gente faz isso para realizar sonhos. Eu não dependo mais disso para viver. Eu tenho meu salário por mês, tenho minha aposentadoria, tenho meu curso, tenho um escritório que trabalha com carreiras policiais, mas eu quero causar uma transformação nas vidas das pessoas que estão aqui hoje. E por isso que eu faço isso, e faço diferente. Se você pegar em qualquer vídeo da internet, você não tem essa diferença. O nosso curso é diferente. Nós estamos cercados por Neymares, por pessoas que conseguem te orientar tecnicamente para aquilo que é o seu objetivo. Cara catedrático na FUNESP. Aquele cara que vai te pegar na sua mão e te levar. Eu costumo falar que é o santo grau do estudo. É o Viagra para a sua aprovação. Tá? Nós temos aqui um ensino especializado. E vamos te colocar no rumo certo. Te otimizar a sua velocidade de aprovação, né? Ou seja, se você é uma máquina, uma Ferrari guardada, você tem condições de ligar essa Ferrari e pegar uma estrada assim para esticar. E o céu é o limite para nós. E nós vamos te dar esse apoio. Mas como, professor? Como? Ó, existem 3 planos aqui no curso Tobias. O plano Teoria de Guerra, que é um plano que te coloca toda a carga teórica essencial para você passar no concurso, tá? Ou seja, eu tenho um curso teórico completo aqui para você. Curso teórico completo, estruturado, com exercícios, teoria, aulas ao vivo e gravadas, doutrina organizada ponto a ponto no edital da GCM de São Paulo. Ou seja, ela é objetiva a GCM de São Paulo. Só questões dos últimos concursos da carreira, como falei, aulas mais, lives semanais, por quanto? 497, pessoal. 497. Ah, professor, eu queria algo a mais. Eu queria um plus. Eu não quero só a teoria de guerra. Eu não quero só a parte teórica. Eu quero um acompanhamento completo. Mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou depositar minhas fichas em você. Eu confio em você. Eu confio no meu taco. Eu vou colocar o dinheiro da poupança das minhas crianças em você. O plano posse garantida. O que é esse plano posse garantida? Você não vai pagar nada. Você só paga se tomar posse. Da matrícula à posse, o risco vai ser nosso. O risco vai ser nosso. Se você não tomar posse, você não paga. Nada. O risco é meu. É do curso, é da minha equipe. Ou seja, é um plano que ele vai formar desde o essencial, vai contemplar aquela teoria, tudo para você passar na prova preambular, também com lives semanais, plantões de dúvidas dos professores, bancos de questões de GCM, aulas online, num ritmo para você estudar, e vigência, eu vou deixar aí por 3 anos para você usar até passar. Olha só, qual que é o investimento? Na verdade não tem investimento. Você vai pagar 147 da matrícula, só da matrícula, para cobrir custos administrativos que nem cobre. Isso você só vai pagar quando realmente tiver a sua aprovação. Ou seja, é um compromisso total com a sua aprovação. Por isso que eu falo, a posse aqui, ela é garantida. Não tomou posse, não paga. Por isso que o risco é nosso, tá? Fala assim, professor, eu não quero isso. Eu quero pagar e quero levar isso até a final. Sabe quanto custa aquele plano atrás? É o mesmo custo do plano Elite. É o custo do plano Elite. O que é o plano Elite, pessoal? O plano Elite é aquele que você paga todas as fases. Você vai ter acompanhamento teórico completa, ou seja, aquele curso para vencer a prova objetiva. Você tem acompanhamento físico e mental para prestar a prova psicotécnica, a psicológica, o exame físico, o médico, na investigação social, orientação médica, o exame psicotécnico. Ou seja, é uma estratégia de elite sua até a posse. Professor, quanto que eu pago por isso para ser acompanhado pela parte teórica, todas as fases, com análise de documentos que eu vou entregar, preenchimento do formulário de investigação social, tudo. 10 prestaçõezinhas de R$297. Nada. Menos o que você gasta para encher o tanque do seu carro.
É o que você gasta para encher o tanque do seu carro, mas é para a elite. É aquele que quer exclusividade, aquele que quer a preparação completa, um acompanhamento total. É um plano de alta performance e um suporte altamente especializado. Ou seja, você tem 3 opções, que é o plano de guerra, né, teoria de guerra. Você só tem a teoria só vai investir meros R$ 497 para ter toda a teoria e o acompanhamento. Você tem a pós-garantia, que só paga se uma pós lá na frente, ou o plano elite. Você paga todas as fases e não paga nada lá na frente, somente paga todas as fases, né? E são 10 parcelinhas de 297. Fica a seu atributo, fica a sua escolha. Não pode, assim, não pode ser um empecilho para você falar assim, eu não vou entrar porque eu não tenho. Eu te dei todas as possibilidades de você buscar a sua aprovação, realização do seu sonho, que a gente aqui no Curso Tobia está comprometido. Porque já testamos neles, testamos em nós, e isso deu certo e vai dar certo para você. Módulos, as aulas são divididas em módulos, né? Ou seja, você vai ter cada mês, cada módulo até a prova, a separação de matérias, aquilo que mais importa. E nós temos aqui um compromisso com você. Não é pelo dinheiro, não é desmerecendo o dinheiro é importante, paga os boletos, mas é pela realização de sonhos, é pela transformação de pessoas. Porque eu já estive aí e eu quero modificar, e a minha equipe também tem esse comprometimento com você. É um projeto de investimento curto, mas de retorno garantido para o resto da vida. A nossa causa hoje é transformar vidas. E o ser humano, ele se conecta com o outro, ele transforma vidas. Né? Nós conectamos com pessoas que querem ser transformadas. Por isso eu não quero aventureiro aqui. Eu quero o cara que está comprometido em aprovação. Eu quero aquele que quer comprometer-se com aprovação. E tudo com integridade, sem letras miúdas. Né? Eu quero encontrar, como encontro em qualquer lugar que eu for. Por exemplo, eu estou aqui agora num lugar. Eu chego em Fernando de Noronha, chego na Argentina, eu encontro aluno e falo assim, professor, obrigado. Obrigado pelo que você fez na minha vida. Obrigado pela transformação que você causou. Eu passei no concurso por sua causa. Várias pessoas, eu preciso publicar mais no Instagram, tá? E essa oportunidade de mudar a vida, de contribuir para as pessoas, para a sua ascensão pessoal, conquistando uma carreira sólida, sendo orgulho de referência na sua família, é algo que não se paga. É um banho de cachoeira na alma, tá? Eu falo isso porque, como eu falo assim, eu falo pelo meu filho. Eu quero que alguém faça o que eu estou fazendo por vocês pelo meu filho. Eu não vou te colocar lá dentro só por o critério financeiro, é por critério de transformação. Tanto é que todo mundo que entrar, eu vou entrevistar. Dos meios que eu fiz aquela entrevista lá. Por quê? Porque eu acredito. E quando você acredita em algo, isso gera propósito. Isso traz algo com quem se agarrar. Eu não preciso mais disso para viver. Eu tenho uma aposentadoria gorda, eu tenho um escritório, eu tenho um curso que ele vai agora buscar o quê? Justamente criar oportunidades para que as pessoas transformem a sua vida. Graças ao bom Deus e a Jesus Cristo, e minha mãe que rezou muito, né? Eu tenho uma carreira hoje que eu posso dar orgulho para minha família e conceder orgulho para aqueles que vêm atrás de mim, tá? Eu quero gerar valor. Não é pelo dinheiro, como eu disse, é porque move a minha alma e movimenta pessoas. Eu já tenho tudo que eu preciso e eu já fiz tudo que eu precisava fazer. E agora eu tenho algo que move minha vida. Eu poderia parar tudo aqui agora e curtir minha vida, porque eu tenho uma apostadoria boa, mas eu não. Eu estou aqui para transformar. E é isso aí. É por isso que a gente está se falando agora. E a gente vai transformar. Então, eu fiquei viciado por essas histórias. Eu fiquei viciado em potencializar sonhos. Eu fiquei viciado em superar dificuldades alheias e transformar pessoas. Por isso que eu gosto de fazer coisas confortáveis. E o meu veículo hoje, para encantar a minha alma, é criar histórias, como você acabou de assistir. As histórias, elas emocionam, elas tornam pessoas confortáveis. Você vê a similaridade do outro e fala assim, pô, eu consigo fazer isso também. Eu consigo fazer isso, tá bom? E eu estou fazendo isso tirando dinheiro da herança dos meus filhos, colocando para você. Agora, se não for agora, vai ser quando? Se não for você, vai ser quem? Então, por isso que você está aqui agora comigo. Por isso que chegou até agora, até no final. Porque você é uma pessoa comprometida com você, com a sua família. Então, é hora de mostrar para você a vitamina C de coragem. E não são alguns míseros reais que vão sacrificar a sua vida. Aliás, vão te colocar lá na frente. Eu tenho pouco tempo de vida e eu tenho um propósito para essa vida. O meu dinheiro, meu tempo já se foi já. Agora eu preciso financiar quem vem atrás de mim, que é você. Tá? E por isso que eu estou te convidando a entrar nesse curso, por qualquer dos 3 planos. Tá? Faça contato com a nossa equipe.
no telefone que eu deixei aqui abaixo, vou deixar aqui agora, para você, né? Nós estamos aqui, ó, tornando-nos, porque por isso que eu coloco sempre essa frase no final. Nós estamos aqui buscando torná-los vigias da lei, que é o fiscal da lei, e paulistas por mercê de Deus. Nós somos todos da equipe Sistema Bandeirante e vamos buscar fazer isso daí, tá? E é isso que faz meu coração cantar. E é isso que eu tenho por ideal agora, é fazer você envergar a farda azul marinho, sem erro, sem procrastinação, pelo caminho mais rápido e seguro. E eu não quero que me julguem por isso, tá? Eu faço isso porque eu gosto. E eu não faço isso, assim, porque eu faço meu coração cantar. É aquilo que faz. Se você tem, todo mundo tem um ideal hoje daquilo que faz meu coração cantar. A hora é agora. O curso começa daqui a pouco. O chamado é agora. Então, vista as sandálias da humildade, entre em contato conosco, que nós vamos materializar esse sonho para você, tá? Jogue fora a palavra medo e assume a vitamina C de coragem e tome a vitamina D de decisão. Faça isso e você vai olhar para trás e falar assim, putz, meu, que bom eu ter assistido aquele vídeo até o final, porque aquilo modificou a minha vida. Então vamos lá? Vamos juntos? Sentido frente, ordinário marcha. A minha mais respeitosa continência a você e eu te espero fazendo contato conosco. Te aguardo lá. Forte abraço.